Senhor Jesus! Bom dia, amados irmãos! Hoje nós vamos desfrutar da quarta semana do Alimento Diário, que tem como título Tu, ó Homem de Deus. E vamos desfrutar da quarta-feira. E o ler com oração está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: As boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, porque as boas obras, Senhor, elas se evidenciam. Senhor Jesus, que possamos estar praticando essas boas obras. Ó Senhor Jesus, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Ó, nós sabemos, Senhor, que nada ficará oculto, tudo um dia será manifestado. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor. Ó, que no dia do Senhor nós não venhamos a ser envergonhados, mas que hoje nós possamos, Senhor, estar pedindo ajuda aos irmãos, estar confessando nossos pecados diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que no dia do Senhor nós não sejamos envergonhados. Ó, que as nossas boas obras, sim, possam ser ali evidenciadas. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda a ter um viver digno de Ti, um viver que Te expresse. Senhor Jesus, sabemos que tudo está diante de Ti, por isso nada ficará oculto. Ó Senhor Jesus. Amém, amados? A quarta-feira, o título é Todas as coisas estão diante de Deus. Em nossa jornada cristã, além de cuidar dos aspectos espirituais, precisamos dar atenção à saúde física. O apóstolo Paulo possuía tal zelo com Timóteo, tendo-lhe escrito: Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. No contexto dessa recomendação, Paulo transmitia a Timóteo os ensinamentos a respeito dos presbíteros quando introduziu o assunto sobre o cuidado com a saúde. Isso ocorreu porque se tratava de um tema muito importante, uma vez que, quando a sua saúde não recebe cuidados, o entendimento e a sensibilidade espiritual podem ser afetados. Ao adoecer, perdemos a força e o ânimo, ficando-nos mais difícil tratar do que é espiritual. Dessa porção, extraímos um relevante princípio. Ao recomendar o uso de vinho a Timóteo, na realidade, Paulo lhe receitava um remédio disponível à época. O texto bíblico explica: por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Percebemos que Timóteo frequentemente ficava doente, e Paulo lhe recomendou o uso de um remédio. É interessante notar que o apóstolo não buscou curar Timóteo por meio de uma proclamação espiritual. Vemos alguns milagres operados por meio de Paulo. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Isso está em Atos, capítulo 19, versículos do 11 ao 12. Todavia, o apóstolo não enviou para Timóteo lenços e aventais do seu uso pessoal com a finalidade de curá-lo, mas recomendou-lhe o uso de um remédio. Isso demonstra que tudo depende da orientação de Deus. Para curar, o Senhor usa algumas vezes os remédios e em outras o dom de um irmão ou o poder do Espírito Santo. Esses meios pelos quais Deus atua não são conflitantes entre si. Continuando a leitura. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Vemos uma lição espiritual muito importante para os homens de Deus. Sejam pecados ou boas obras, um dia tudo será exposto. Ó Senhor Jesus!
Nestes momentos que antecedem a volta do Senhor, temos uma recomendação. Se existe algum ponto inadequado em nosso viver, vamos tratar e pedir ajuda. A coisa mais tola é esconder os pecados e neles permanecer. A palavra adverte que tudo será manifestado mais tarde. Ó Senhor Jesus! Certamente o melhor caminho é confessar e pedir ajuda. Negar não adianta, já que, embora se possa até tentar negar, tudo será manifestado e seremos envergonhados. Nesse período de pandemia, muitas coisas foram expostas e tivemos de tratá-las. De outro lado, alguns irmãos vieram pedir-nos ajuda e a situação foi resolvida, não porque o irmão foi exposto, mas em razão de ter havido luz e arrependimento. Enfrentar as situações hoje é bem melhor do que deixá-las para ser expostas diante do tribunal de Cristo. Ao final, as boas obras também serão evidenciadas, conforme lemos. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Por isso, gostaria de deixar um encorajamento para os irmãos e irmãs que muitas vezes servem de maneira oculta. Sabemos que o ser humano tem o desejo de ser visto e reconhecido. O Senhor Jesus disse que aqueles que fazem a obra de Deus no intuito de serem vistos dos homens já receberam a recompensa. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 5. Se quisermos ser vistos pelos homens para deles receber a aprovação, já teremos recebido nossa recompensa. Entretanto, quando agirmos ocultamente, o Pai que vê em secreto nos recompensará. Então considere a seguinte reflexão: você prefere a recompensa do homem ou a do Pai? Ó Senhor Jesus, que possamos aproveitar essa palavra para nos achegar a Deus e receber luz, a fim de lidar com todas as situações. Por fim, o Pai que tudo vê, certamente nos dará o galardão. Jesus é o Senhor. Pergunta: você prefere a recompensa do homem ou a do Pai? Diante dessa reflexão, como tem sido seu relacionamento com os irmãos e no serviço da igreja? Amém, amados? Louvado seja o Senhor, né? Nessa quarta-feira, o título diz assim: todas as coisas estão diante de Deus. Ó Senhor Jesus! Amados, e quando diz assim que todas as coisas estão diante de Deus, é todas as coisas mesmo, né? O ora ler, né? O versículo proposto para nós orarmos ler diz assim, né? Porque as boas obras, né? Elas serão antecipadamente, né? Evidenciadas, né? Ó Senhor Jesus, ou seja, tudo que nós fizermos, irmãos, de boa obra, o Senhor vai estar vendo, né? E vai estar evidenciando todas elas, não é mesmo? E por outro lado, e se assim não for, na sequência do versículo diz isso, elas não poderão ficar ocultas, ou seja, nada ficará oculto dos olhos do Senhor. Por isso que se nós temos dificuldades, né, deficiências em alguma coisa, amados, nós temos algum problema com o irmão, ou se nós temos algum problema de pecado, precisamos urgentemente, né, pedir ajuda, né, aos santos e nos reconciliar, né? Por quê? Para que nós não sejamos expostos no tribunal de Cristo. Senhor Jesus, hoje, cada um de nós, né, precisamos estar sempre indo diante do Senhor, pois diante do Senhor a luz, né? E quando a luz jorra, ó aleluia, porque quando a luz jorra, amados, tudo aquilo, né, que é deficiência em nós, que temos como deficiência, tudo isso é iluminado. E aí às claras nós resolvemos, não é mesmo? Por isso, vamos ter comunhão, né? Vamos ser iluminados e ter comunhão para que nada fique oculto nos dias de hoje. Por quê? Porque na volta do Senhor isso vai ser evidenciado e nós vamos ser tratados naquela época. Por isso, vamos sempre ter comunhão, né? Vamos sempre estar desfrutando do Senhor, pois a luz jorrará para que tudo isso possa ser manifestado hoje e seja tratado hoje. Amém?
Ó Senhor Jesus. E eu creio que nenhum de nós, amados, nenhum de nós deseja ser envergonhado no dia do Senhor, né? Por isso, né, precisamos hoje estar desfrutando do Senhor, né? Estar buscando o Senhor. E esse buscar inclui a pregação do Evangelho, né? Inclui o cuidado entre os irmãos, o nosso serviço a Deus. Tudo isso está incluído, não é mesmo? Pois dessa forma, nosso viver vai ser um viver de luz, né? Onde não vai haver nenhuma coisa em oculto, né? Pelo contrário, tudo vai estar às claras. Por quê? Porque estamos buscando e servindo ao Deus vivo. Ó Senhor Jesus, ó que nessa quarta-feira, cada um de nós, né, possa estar desfrutando, né? Desfrutando desse oraler, desfrutando dessa palavra, para que o Senhor possa jorrar luz, né? E todas as nossas deficiências, amados, possam vir às claras, né? E a gente possa se arrepender e, claro, ser tratadas, cada uma delas, né? Para quê? Para que na volta do Senhor, dentro do tribunal de Cristo, né? Nós possamos ser galardoados, né? E dessa forma, possamos reinar com o Senhor, amém? Louvado seja o Senhor, né? Que nessa quarta-feira a gente possa desfrutar, né? Desfrutar até transbordar, amém? Louvado seja o Senhor, amados. Aleluia.